A felicidade, ao contrário do que muitos pensam, é mais do que um estado de alegria, prazer e satisfação. A felicidade ela precisa ser inteligente para ser sustentável. A emoção feliz não tem durabilidade e nem profundidade se estiver encapsulada pelo individualismo, pelo egoísmo, egocentrismo. Quem vive nesse casulo é digno de compaixão, pois asfixia sua liberdade, seu relaxamento e sua saúde emocional. Então, quem vive no seu egocentrismo, no seu egoísmo, uma pessoa que não é altruísta, ela não pensa no outro, ela não se doa para o outro, ela jamais irá experimentar de fato a felicidade. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é reconhecer as suas próprias falhas, seus próprios erros, a sua falibilidade. É sentir cheiro de terra molhada. Quem aqui já sentiu, já apreciou uma chuva, né, cair na terra e subir aquele cheirinho de terra molhada? É maravilhoso. É admirar a explosão de cores das flores. E aqui quando fala em flores, eu realmente me apaixono, porque eu amo apreciar as flores. Eu amo apreciar um jardim, as flores no geral. A minha casa tem flores. Eu acredito que flores, elas encantam as nossas vidas. Porque quando você vê aquela planta tão delicada e ao mesmo tempo tão forte florescendo, né, dando cor ao mundo. Então eu sou simplesmente apaixonada por flores. E eu quero contar uma história para vocês. A gente vem falando muito sobre lei da atração, sobre os nossos pensamentos, a força do nosso pensar, né? E eu queria, né, relatar para vocês que esses dias eu comecei a trazer à minha memória algumas coisas, alguns fatos, e que Deus vem comprovar, falar assim, olha, lei da atração não é simplesmente algo que está lá nas mídias sociais sendo falada, que você nunca vivenciou. Puxe na sua memória coisas que você já experimentou na sua vida através da lei da atração. E eu venho, às vezes a gente fica esperando algo fora do comum. E quando você faz essa volta para si próprio, você mergulha em si e busca de fato tudo aquilo que aconteceu na sua vida e você vem ressignificando ela, você vai entendendo coisas que aconteceram com você através da lei da atração, através da lei daquilo que você pensou, desejou. E eu vou contar um fato para vocês que ocorreu quando eu tinha por volta de 7, 8 anos. Então, eu morava numa cidadezinha do Paraná chamada Bandeirantes, morava na área rural e a gente morava num sítio, era uma condição muito humilde, muito simples, era um sítio pequeno, com uma infraestrutura muito, muito humilde mesmo, e a gente morava naquele lugarzinho no meio do nada mesmo, né? E eu ia pra escola de perua, de van escolar que passava ali, a van do município, e eu ia estudar. E todos os dias eu passava em frente a uma fazenda, e essa fazenda tinha a casa principal ali onde o caseiro morava, bem próximo à estrada, bem próximo à rua, onde tinha uma visibilidade ali de quem passava nas ruas. E essa casa, pensa numa casa de alto padrão. É como se você morasse numa casinha simples no bairro e existisse essa casa num condomínio em alto padrão. Era exatamente isso, era considerada uma casa de alto padrão para aquela condição em que eu vivia. E essa casa tinha uma varanda ao entorno dela, era toda varandada. E quando eu passava, os atuais proprietários, os atuais caseiros que moravam ali, não eram tão cuidadosos. Então,
A casa era um pouco meio desleixada, tinha muita bagunça, não tinha uma planta na casa. E eu olhava para aquilo e eu sempre falava, se a minha família morássemos aqui, se eu e minha mãe estivéssemos aqui, essa casa teria plantas, porque minha mãe sempre gostou de plantas também. Essa casa seria florida, esse quintal teria um jardim, essa casa teria uma cor, seria pintada. E aquilo eu ia imaginando sempre que eu passava ali, eu observava um espacinho e me via ali. Me via com os meus irmãos brincando. Olha, nossa, se a gente morássemos aqui, daria para fazer um balanço nessa árvore. Teria um balanço aqui. E eu nunca comentei isso com o meu pai, com a minha mãe, nunca falei nada. Eu sempre passava em frente a esse local, porque todos os dias eu tinha que passar ali para ir para a escola, e eu ficava imaginando, eu ficava pensando, como seria se eu morasse aqui? Como seria a casa se a gente estivesse aqui? E, gente, naquela época, naquele tempo, eu nem sei o que era a lei da atração. Nunca tinha nem ouvido falar. Coisa de criança. Passava e desejava. E fiquei quietinha. Só que esse fato de eu desejar, esse fato de eu pensar, transmitiu essa energia para o universo. E ele fez com que as coisas acontecessem para que o meu pai fosse trabalhar naquela fazenda. É incrível. Eu lembro como se fosse hoje, e